Se você tem um Jetta e o teto dele tá descolando desse jeito, ó, acompanhe o passo a passo para você ver o processo de restauração que nós vamos fazer no interior desse carro. Eu sou o Rafael da HB Studio Car e hoje nós estamos dentro de um Jetta com seu defeito crônico, que é o teto descolando. Olha só para vocês verem. Ó, tá todo solto. Nesse carro nós vamos fazer a troca do tecido do forro de teto, a limpeza e descontaminação da placa, e nós vamos aproveitar e passar o teto para preto. Então esses acabamentos de plástico serão repintados. O teto nós vamos trocar esse tecido aqui e colocar um tecido na cor preta com modelagem original, com esses quadradinhos no padrão original, com espuma. Então teto com espuma, e a coluna A desse carro ela também é forrada, mas ela é sem espuma. Nós vamos fazer no mesmo padrão, teto com espuma, coluna A sem espuma, e a pintura dos acabamentos. Acompanhe para vocês verem o passo a passo do nosso serviço. Peças já na bancada, começamos a limpar algumas delas, ó. Aqui estão as duas colunas A, algumas partes do Domilight já estão aqui, os grampos dos quebra-sóis, coluna B, Domilight, aro do retrovisor, quebra-sóis, coluna, olha como é que estão sujas, olha só. E aí, olha só para vocês verem. Separei essas duas peças, aqui são os acabamentinhos da coluna B, faz assim, né, para descer regular a altura do cinto. E olha só para vocês verem como é que toda peça que a gente desmonta, nós fazemos a limpeza. Olha como essa peça aqui está suja, e essa aqui nós já começamos a limpar para a gente conseguir pintar ela, né? Olha só para vocês verem como é que a peça está até de cor diferente, ó. Então aqui nós vamos limpar todas essas peças, descontaminar todas. E fazer esses desenhos aqui mantendo passagem de luz, deixar o padrão original. Aqui também tem desenho para ser refeito. Essas colunas aqui nós vamos desmontar essas partes aqui dos acabamentinhos aqui, ó, e vamos fazer a pintura deles. E essas colunas serão feitas no padrão original, que é sem espuma, ó. Como é que é uma peça rígida. Como é que você vê o desenho da modelagem, ó, como é que você vê aqui, ó. O pezinho dela, que a modelagem é certinho, como é que a peça encaixa certinho, tá vendo? Essa gradinha, ó, aqui, isso aqui é um detalhe da peça, ó, esse relevinho, tá vendo? Depois eu volto com ela já pronta, já na cor preta. Vamos acabar de limpar, acompanha aí pra vocês verem. Teto já removido, e olha só pra vocês verem, ó. Todo solto. O tecido tá todo solto, ó. E aí muita gente pergunta se não tem como colar o tecido antigo. Olha só para vocês verem como é que fica. Isso aqui é uma espuma, ó, que contamina a placa e o tecido. Olha como é que o tecido fica todo engordurado, ó. Olha só para vocês verem como é que o tecido fica todo cheio com essa cola velha amarelada, tá vendo? Alaranjada. E aqui agora nós vamos fazer a limpeza desse material que está na placa, vamos fazer a limpeza dele e depois a descontaminação química. É uma etapa que a gente tem a mais em relação ao processo tradicional, justamente para conseguir uma limpeza melhor da placa e um processo mais durável do serviço. Acompanhe aí para vocês verem. Olha só para vocês verem, nós fizemos a descontaminação de algumas partes dessa placa. Olha só aqui a parte de cima, ó, como é que ela tá diferente das outras partes, ó. Ali tá clarinho e essa parte aqui ainda tá amarelada. Enquanto tiver amarelado, ó, aqui tá claro, aqui tá claro.
Esse amarelado é resíduo de cola velha. Então, enquanto a gente não deixa a placa desse jeito, ó, olhada pra vocês verem. Deixa eu sair da luz, aí ó. Olha só pra vocês verem, ó. Vou ir caminhando com a câmera e aí você começa a ver um amarelado, ó. Esse amarelado é resíduo de cola velha. Quando a gente chega perto, ó pra você ver como é que ainda tem uns farelos de umas rebarbas, um resto de espuma. E aqui já não tem mais nada, ó. Olha só pra vocês verem. Aqui você vê a placa limpinha. E quando você encosta na placa, ó, ela já não está colando mais, ó. Ela não está colando. Então nesse pedaço a gente já fez a limpeza e a descontaminação da placa. Agora falta esse restante e as abas, ó. Vamos continuar. A parte de baixo também ali onde faz bastante força nós já descontaminamos. E agora, lembrando que essa é mais uma etapa, deixa eu virar a câmera. Lembrando que essa etapa de descontaminação química é uma etapa a mais que nós temos aqui por segurança, justamente para a gente ter um serviço mais durável. Não adianta parar o carro, fazer a troca do teto e daqui a um tempo ele descolar de novo. Então a gente faz essa descontaminação justamente, a gente gasta um tempo a mais justamente para o serviço durar mais, para o cliente ter o carro restaurado e tudo por muito mais tempo. Então agora eu vou virar a câmera e vou mostrar uma outra coisa para vocês. Olha só, fizemos a limpeza das peças. Olha essa aqui que estava toda suja. Removemos toda aquela sujeira antiga. A gente limpa também a parte de trás. E agora sim, agora eles estão prontos para partir para o processo de pintura. Olha aí para vocês verem. Os botões que passam luz também, ó. A gente mantém eles no padrão original. Na passagem de luz deles. Prontos para voltar para o carro. Esses desenhos aqui, você sabia que nós fazemos eles todos pintados? Isso aqui é uma pintura que a gente faz, ó. Olha para vocês verem como é que não fica relevo da peça. A gente faz para ficar bem próximo do padrão original. E aqui é tudo pintado, não é adesivado essas marcações, ó. Colunas já forradas, ó. E olha só pra vocês verem como é que o acabamento encaixa certinho, tá vendo? Ele encaixa certinho na posição que ele tem que ficar, ó. E essa aqui é a coluna A, já tá pronta para voltar pro carro. Feita no padrão original, sem espuma, sem espuma. Justamente para dar acabamento, para o acabamento encaixar no padrão original. Agora continuar com a montagem do carro. Voltei com mais uma coluna sem espuma. Olha só para vocês verem. Essa aqui é a coluna B, que é a coluna do cinto de segurança. Ela geralmente é toda de plástico. E aí nesse carro nós aproveitamos e forramos ela com o mesmo tecido do teto, só que sem espuma, justamente para seguir o padrão das Jetas Variante, das Audis. E olha só para vocês verem, ó. Como o tecido é sem espuma, as peças não ficam garrando, então a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Pegar uma coluna que é originalmente sem espuma e trazer um toque mais de requinte, né, de qualidade para dentro do carro, seguindo o padrão dos carros mais caros. Agora voltar para o carro e acabar a montagem. Para quem acompanhou o vídeo até aqui, vou pedir para deixar um joinha. É muito difícil a gente parar a rotina para conseguir gravar cada etapa que a gente está fazendo, o passo a passo de cada etapa. Então eu acho que já deve ter mais ou menos uns 10 minutos de vídeo.
Agora eu vou entrar com o resultado final do carro. Vocês viram que a gente tentou mostrar bastante coisinha, o teto como é que fica, cada detalhe, por exemplo, das colunas, a coluna B que a gente resolveu forrar ela também no final. É bem difícil, então deixa um like, compartilha com quem precisa desse tipo de conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link direto do nosso WhatsApp. Se você precisar desse tipo de serviço, só gravar um vídeo e enviar pra gente, que a gente faz o orçamento lá. Não precisa nem trazer o carro aqui, pelo próprio WhatsApp a gente consegue fazer o orçamento. E no mais, fiquem com o resultado final. Sejam muito bem-vindos à HB Studio Car.